gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Casale Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Chapel Hill, na Carolina do Norte. Eu sou o Og Maciel, também de Chapel Hill, agora vizinho do Eliezer, fazendo um bico aqui. Tá certo. Eu não quis apresentar nem nada, quis deixar como surpresa. Espero que o pessoal aí goste da surpresa. A gente conseguiu trazer o Og aí para participar conosco. E vamos direto ao assunto. Hoje a gente não tem nenhum recado. Aliás, tem um recado sim. No próximo episódio, né, na próxima gravação que a gente fizer, e também depois quando sair o áudio, vai ser um episódio em inglês e vai ter sorteio de livros. Os livros também vão ser em inglês, eu não vou estragar a surpresa do que vai ser o assunto. Então, fiquem ligados aí que logo vai ter esse sorteio e também vai ter um código de desconto. Então, mais informações, fica antenado aí no próximo episódio e não deixa de participar não. Quem sabe você ganha um livro aí. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é cofundador da plataforma Tech e cofundador do Ebert, que é uma ferramenta de análise de código e métricas de produtividade de equipes de software. Ele tem mais de 12 anos de atuação em equipes de software, fazendo a plataforma Tech crescer de 4 para 70 pessoas e atua diretamente com clientes e desenvolvedores, especialmente nas linguagens Ruby e Elixir. Jorge Guimarães, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Opa, muito obrigado, valeu aí por me receber. Eu não tô tão chique que nem vocês, então estou falando aqui da Avenida Paulista mesmo, em São Paulo, não estou na Carolina do Norte aí não. Pô, mas se quiser, pode vir. Estaremos aqui, te receberemos de braços abertos. Ouvi falar que a comida daí é boa, né? Mas não sei ainda, não é verdade mesmo aí? O que vocês... Olha, eu acho que... Bem, eu sou meio suspeito de falar porque eu moro aqui há muito tempo, mas eu acho que eu já até consegui viciar a esposa do Eliezer aí em umas coisas típicas aqui, em pouco tempo. Boa. A comida é boa mesmo, os quilinhos a mais já estão aparecendo aí, tá? Precisa ficar esperto. Bom, então vamos começar aqui, né, com a nossa sabatinada de perguntas, né, ou melhor dizendo, né, o nosso bate-papo. E como sempre a gente gosta aí de saber, né, como é que os nossos entrevistados aqui acabou chegando na área. Hoje a gente vai falar um pouco aí da área de programação, a área de code review. Então, Jorge, como é que você começou? O que trouxe você aí para essa área? O que fez você chegar a ser um programador, a estar depois empregando, né, a prática de code review? Conta aí pra gente. Putz, eu comecei com programação quando eu era moleque ainda, estava no colegial. Na verdade, eu comecei mesmo com a molecada querendo fazer joguinhos, né? Ficar brincando aí de joguinhos. Aí começou a brincar com Visual Basic, com C. Eu tinha um primo meu, tenho ainda, né? Um primo meu que, alguns anos mais velho, que ele fazia faculdade de ciência da computação. E eu acabava ajudando ele a fazer alguns exercícios dele, das matérias que ele tinha, então eu gostava de fazer isso. Mas eu acabei indo para engenharia, né? Eu fiz faculdade de engenharia na Escola Politécnica da USP. Acabei fazendo um curso de automação e controle lá dentro da engenharia, então não tem nada muito a ver com computação, mas eu sempre soube que eu queria trabalhar nessa área aí de computação, com software mesmo e tal. Quando eu saí da faculdade, a gente tinha um grupo de amigos que se juntou, resolveu empreender, tentar montar naquela época, rede social, né, tava muito na moda e tal, e não deu certo. Aí a gente falou, poxa, mas tem esse negócio de Ruby, que parece que a gente sabe programar bem nisso e tal, vamos montar uma empresa de serviços, então? E foi meio que assim que nasceu a plataforma Tech, né? A ideia era ter uma empresa em que fosse super legal trabalhar, que a gente aprendesse bastante, que a gente conhecesse os valores, a gente propagasse os valores que a gente gostava de trabalhar em termos de software, de qualidade de código bonito, código limpo, além de ser um ambiente legal de trabalhar, e acho que a gente conseguiu. A plataforma Tech está aí, tem 10 anos no mercado, e nasceu desse sonho nosso, dos fundadores, de montar uma empresa bacana para se trabalhar aqui no Brasil com software. Jorge, fala o pessoal aí que escreve código, né? Que código bonito é código que não foi escrito, né? Quanto menos código você escrever, mais bonito fica o negócio. Fala pra gente aí o que é code review, então. Explica pro pessoal que não saca do assunto. Bacana. Code review, né? Quando você precisa escrever o código, eu concordo contigo, né?
A gente tenta evitar o máximo possível escrever código, né? Vem aqueles requisitos das funcionalidades e tal, você fala, vamos tentar não fazer isso. Mas, assim, quando você faz um código, eu acho que é uma etapa importante fazer isso, e aí tem vários jeitos de se fazer, mas é você pegar o código de outra pessoa, o cara tá querendo integrar isso dentro do versionamento, então abrir um pull request, um merge request, alguma coisa assim, dá para ser feito depois também, né, que a pessoa mergeou, fez o merge, mas é olhar o código e, assim como você revisa um texto, né, você aponta erros de ortografia, gramática, você vê, será que está legível esse código? Acho que esse é o ponto mais importante, se for resumir, tá legível? Vai me ajudar na manutenção desse código? Vai ser legal no futuro? As regras de negócio estão ok, estão bem feitas? Tem alguma coisa que eu sei que a pessoa não sabe que pode dar algum problema no futuro? Então, algum possível efeito colateral do código, alguma coisa que é uma área do código que aquela pessoa ainda não está acostumada e tal, eu vou fazer essa revisão aí do ponto de vista do revisor, né? E aí acho que do ponto de vista da pessoa que está mandando o código para a revisão, eu acho que é uma atitude bem legal, muda um pouco, e aí já falando uma polêmica aí, muda um pouco daquela coisa, daquele paternalismo que a gente tem em cima do código, de falar que o código é meu, eu escrevo desse jeito, é assim que eu faço, por que você está revisando? E a gente muda um pouco para, galera, olha, o projeto é nosso, é dessa equipe aqui, esse código é nosso, é coletivo. Eu preciso fazer essa mudança por causa dessa funcionalidade ou por causa desse bug. O que vocês acham desse código aqui? Tá legal? Poxa, me ajuda aqui e tal. Aí eu acho que essa mudança de postura também é super interessante nas equipes modernas aí. E é um jeito um pouco diferente de escrever código, né? Antigamente, aí há 15, 20 anos atrás, não era bem assim, né? Então acho que é por aí. Bom, acho que até você já começou a tocar um pouquinho no tópico da próxima pergunta, né? Que quais seriam assim os benefícios, né? Você estava mencionando a respeito de remover o paternalismo e transformar um pouco mais eu diria até unir um pouco mais a equipe, né? Para que todo mundo fosse incluído nesse processo. Quais outros benefícios que você diria assim que o Code Review traz para uma equipe de software, para uma empresa, já que você tem esse lado de empreendedorismo aí, você pode dar essa visão mais ampla para a gente. Qual que seria, assim, os outros benefícios que você veria? Eu acho que um outro benefício muito importante é você diminuir um pouco o silo entre código, entre pessoas, e você diminui aquela coisa do buzz factor, por exemplo, né? Então, essa parte do código só uma pessoa conhece. É você transferir conhecimento. Acho que esse é um ponto legal da revisão de código. Se você pega equipes que fazem code review de uma maneira legal e equipes que não, acho que a grande diferença é essa, a equipe que faz code review consegue transferir conhecimento de uma maneira muito mais fácil dentro do dia a dia, sem precisar ter uma cerimônia especial para isso. E as pessoas que participam da revisão de código acabam aprendendo mais rápido, eu acho. Então, seja você um desenvolvedor júnior, ou seja você um desenvolvedor mais experiente, mas que não conhece aquele projeto, não conhece aquele código, você acaba aprendendo cada vez mais rápido isso, e acho que isso é uma coisa bacana, porque ninguém manja de tudo em lugar nenhum, codebase nenhum e tal, então, cara, essa troca de informações eu acho que é super importante em qualquer empresa, e acho que o Code Review é parte disso, e eu também acho que, assim, você aprende muito lendo o código dos outros, tentando entender, cara, como é que o Og, como é que o Eliezer fazem para fazer isso? Como é que eles chegaram nesse código? O que será que eles pensaram por trás disso? E eu acho que você aprende muito lendo código. Tanto é que tá aí o open source aí, que não me deixa mentir também, todo o ramo do mundo open source aí, que é bem isso, né? Você manda pull request para um lado, para o outro, você lê o código, vê como é que aquela pessoa está pensando, discute, pergunta e troca conhecimento. Além dessa padronização do código, né? Então, tem você e o Eliezer estamos trabalhando e está tudo padronizado, a gente está usando o mesmo estilo e tudo mais. Isso realmente facilita, né, bastante a vida, não só de nós três, mas de qualquer outra pessoa que chegar, nós já temos um padrão para ser usado. Mas em termos de code review, isso aqui nós estamos falando de uma plataforma que vai ajudar a fazer isso, mas outro benefício que eu vejo também talvez assim, daqueles
aqueles conhecimentos que a gente vai aprendendo, né, no decorrer do nosso dia a dia, nosso trabalho e tal, tem melhorias de performance e coisas assim também, né, que eu vejo como um grande benefício. Seria aquele lance assim, peraí, por que você, falando tipo assim, usando Python, né, então, por que você, em vez de usar um tuple, você está usando um set? Por que você está fazendo um list comprehension aqui e tal? Essas coisas são bem bacanas, né? Então, eu acho que no decorrer da discussão do Code Review, você tem todo esse aprendizado. Mas o que é que pode dar errado também no Code Review? Assim, se o negócio não foi feito de... Né, vamos assim, todo mundo vai fazer Code Review agora. Tem alguma história de horror assim que você pode compartilhar conosco? Alguma coisa que pode dar errado, que deveriam, assim, os best known practice de Code Review? Tem. Enfim, a minha experiência lá na plataforma Tech, né? Imagina o seguinte: a gente é contratado, por exemplo, lá para né, o pessoal, né? Eu já saí de lá, então eu tenho que falar sempre assim: o pessoal lá é contratado para entrar dentro de uma equipe do cliente, né? E a gente lá trabalha bastante com equipes mistas e tal. E, cara, você está entrando num contexto novo, está querendo revisão de código e tal. E uma coisa que às vezes pode acontecer de muito errado é essa cultura um pouco mais fechada, menos colaborativa. E isso pode gerar muito ruído dentro desse code review. E aí acho que a pior situação possível é você ir numa linha de revisão lá, e essas revisões de código que a gente fala, normalmente a gente está falando de revisões assíncronas numa caixa de texto, né? E a gente sabe muito bem que caixa de texto é uma merda. Então você pode escrever alguma coisa lá que vai ser interpretada de um jeito, às vezes, muito pior do que ou você faz uma piada e não é compreendido. Essa briga, às vezes, pode cair e não ser mais code review, aí cai para baixaria, do tipo, cara, eu faço desse jeito, se você não gostou, cara, o problema é teu. Aí, assim, não é um problema, obviamente, do code review, é um problema de cultura que você está tendo, é um problema, tipo assim, esse tipo de problema ia surgir em algum outro contexto, em alguma reunião e tal, mas eu acho que esse seria o pior exemplo, assim, não ter essa cultura colaborativa, não é fácil pegar isso, é bem, né, você mudar desse mindset aí paternalista para uma coisa mais colaborativa, leva tempo, leva bastante tempo, bastante análise, bastante terapia aí para fazer. Na tua experiência, quando você fala de code review, eu tenho mais experiência com code review assim por humanos, tá? Então, eu e o Elias e outra pessoa, nós vamos trabalhando, com o decorrer do tempo a gente vai se acostumando com um estilo, vai padronizando algumas coisas, mas é tudo ser humano que está envolvido. Claro que tem aqueles lances assim, tipo assim, o lints, né? Um linting, alguma coisa assim que dá uma ideia, se você quer usar o PEP8, de novo, estou falando de Python, né? Mas PEP8, algum tipo de lint e tal, te dá uma dica, né? Do o que você deveria fazer para melhorar. Mas, na tua experiência, então, a pergunta é, alguma coisa que seja mais automatizada, alguma coisa que use talvez Artificial Intelligence ou algo assim, tem alguma coisa que está num ponto assim que realmente você fala assim, qualquer pull request, o tipo de code review que um sistema automatizado está fornecendo está muito melhor do que seres humanos? Tem alguma coisa assim? Cara, longe disso. Na verdade, assim, eu acho que a gente está muito longe de substituir o review humano, não tem como, né? Inclusive, essa é uma briga que eu tenho. O Ebert, né, essa minha startup aí, de automatização de revisão de código e coisa e tal, na verdade, ela existe, a gente fala, para deixar o review mais humano, porque a gente quer automatizar essas coisas que são automatizáveis. Então, coisas de sintaxe, às vezes problemas que os linters já mostram para a gente, alguma coisa de segurança e coisa e tal. Então, assim, na revisão de código, essa parte automatizável eu quero automatizar, e aí eu deixo a revisão para o humano ser em cima de modelagem, de problema, arquitetura de software, regras de negócio, e aí a gente entra, ou compartilhar conhecimento, isso que a gente estava contando, e aí vira mais humano, e eu acho que é essencial, a gente ainda não consegue substituir. No futuro, eu gostaria muito, por exemplo, de experimentar, como a gente tem acesso ao codebase de várias empresas, aos pull requests, né, de vários desenvolvedores, gostaria muito da gente inventar aí
alguma heurística que poderia ajudar cada vez melhor nisso e falar, olha, o Og sempre comenta esse tipo de coisa, sei lá, o nome da variável está ruim. Poxa, eu vou começar a comentar isso também, quem sabe eu vou substituir o Og aí nas revisões. Mas a gente está longe disso aí, muito longe. Bom, eu tô acompanhando o chat aqui, né? Então, tem, acho que duas coisas aqui que dá para a gente incluir com relação à questão de boas práticas, o que pode dar errado, né? A Juliana, ela estava mencionando que além do code review, eles costumam fazer pair programming. Aí, no caso, a pergunta que eu iria encaixar a respeito disso seria se você acha que isso seria uma boa prática no sentido de minimizar aquela questão de ter o paternalismo, ou seja, a pessoa achar que é o jeito dela, é o jeito certo e não está muito aberto para conversar. Você acha que isso seria uma boa prática? E aí eu aproveito e estendo nessa pergunta, quais que seriam aí as boas práticas para evitar, ou quais seriam talvez, não só as boas práticas a nível de processo, mas também as atitudes a nível de pessoas, né? Porque faz parte, tem que ser um balanço entre os dois, pelo que você mencionou. Porque se a pessoa não estiver aberto para sugestões ou melhorias, então não vai funcionar o code review porque seria input de um terceiro, né? Então, quais seriam as recomendações que você, uma pessoa, uma equipe que está começando a empregar o code review, o que eles deveriam seguir? Legal. A questão do pair programming, eu acho que é o seguinte, pair programming, ele tem um overlap, eu acho, assim, tem algumas coisas que acabam, compartilhamento de conhecimento e tal, acabam sendo parecidos com essa prática de code review que a gente faz, mas, assim, eu acho que dá para usar as duas coisas, sim, se você faz pair programming, ótimo, mas tem o resto da equipe também, que às vezes você precisa colaborar e tal. Às vezes, dependendo do projeto, o pair programming que você faz, cara, não precisa abrir um pull request, sei lá, pelo menos já está validado aí pelo menos por uma pessoa. Vai depender de como você organiza aí dentro do teu esquema de trabalho, coisa e tal. É legal, inclusive, conversar com a equipe sobre essas práticas. Poxa, será que a gente vai fazer mais pair programming, né? Quais são as regras aí para fazer code review, fazer pull request, coisa e tal. E aí, a gente pode até falar mais sobre isso, mas eu gosto de encaixar sempre uma polêmica também, que é o seguinte, se você está fazendo pull requests, e aí, obviamente, você está fazendo ali alguma revisão de código, você não está fazendo integração contínua. Isso porque, normalmente, esse teu pull request vai durar 1, 2 dias, e não é bem o que a galera da integração contínua prega. Eu, inclusive, sou um defensor que, na maioria dos casos, você não quer usar a integração contínua como metodologia, você quer usar o servidor de build lá rodando os testes e tudo mais, e aí o code review faz mais sentido. Também existe aí a gente pode até conversar mais sobre isso, mas também existe um outro tipo de code review, que é o code review sem o pull request. Então você comita tudo na master, dá o push tudo na master, e aí você usa um outro tipo de software, por exemplo, o Fabricator, que é bem famoso nesse sentido, nessa área, e você faz um code review pós-merge, né, pós-commit. Então você está vendo o código que já está lá no master, os commits lá, e você comenta, olha, isso aqui acho que não vai ser legal, e coisa e tal, bababá. É um jeito de não parar tanto o processo de dar push e de fazer integração contínua, depois contínuo, você revisa depois. Falando sobre a parte de boas práticas, assim, coisas bem bestas, assim, que eu gosto de ver nos pull requests, é a descrição, cara. Para mim, cara, a descrição faz todo sentido, faz toda a diferença na hora de você fazer um code review. Por exemplo, você está mexendo numa parte de interface aí, alguma coisa mais de UI. Cara, anexa um GIF, um videozinho, mas um GIF fica legal para mostrar qual que é a diferença. Olha, a funcionalidade que eu estou mexendo é essa daqui, então se você clica aqui, faz essa coisa, muda isso aqui, ou se você está mudando o CSS, põe uns screenshots de antes ou depois, e na descrição comenta, cara, tentei ir por esse caminho, se fizer sentido, obviamente, tentei ir para esse caminho, e não consegui, então eu fiz desse jeito e tal. Então, tipo, conta um pouco da história de como é que você chegou nisso. Isso é legal até para o futuro, que quando você vai cavocar, às vezes, né, fazer arqueologia de código, você vai achar, poxa, teve uma decisão aqui importante nos comentários, na discussão, e que não ficou, às vezes, dentro do commit, não ficou nas mensagens e tal, você acaba descobrindo muita coisa. Então, a descrição eu acho super importante, né?
Eu acho que a descrição vai ajudar na discussão, né? Se você só abre o pull request com a descrição vazia, cara, como é que eu vou te ajudar na revisão? O que você quer saber, né, e tal? Por onde eu começo? É difícil isso. E quem está revisando, eu acho que também tem algumas boas práticas. Eu tenho uns links até para compartilhar sobre isso, acho que é bem legal. Tem até um guia da própria plataforma Tech, tem o guia do próprio pessoal do GitHub também, de como fazer uma revisão legal. Eu acho que uma coisa importante é sempre entender, às vezes, que você está um pouco fora de contexto. Então, assim, ao invés de falar assim, Eliezer, você deveria ter feito tal, sei lá, tipo, por que você não fez isso desse jeito? Fala, você pensou nisso daqui e tal, não sei se faz sentido aí para você, sabe? Tipo, eu sei que às vezes pode parecer um pouco menos direto, mas acaba sendo um pouco mais fácil de você ler aquilo. Se você tem um entrosamento muito ótimo, beleza, eu posso falar, cara, tentou isso aqui, eu sei que você não vai levar por mal. Mas como está numa mídia escrita, eu acho que às vezes faz sentido você suavizar um pouco o teu review e colocar talvez um pouco mais de indireção e falar, cara, poxa, talvez você chegou a pensar nesse caso? Talvez o cara tenha pensado e tenha falado, não, isso aqui não faz sentido e tal. Então, assim, nunca assumir que a pessoa está errada, né? Então, acho que é um ponto importante. E você está com a razão. Acho que é sempre pensar bastante nisso. E aí, última coisa para falar disso, rapidinho, eu acho que, eu vi a galera até comentando aí, acho que a revisão de código, ela também não é, assim, nunca é também, eu sou júnior, então eu vou abrir um pull request, e aí eu quero que, sei lá, os caras sêniors comentem e tal, e quando o cara sênior abre um pull request, eu que sou júnior, tenho que falar nada. Cara, pergunta, se você pelo menos está com uma dúvida, aproveita esse momento que o cara está escrevendo ali como que ele pensou na funcionalidade e pergunta você, por que você não usou tal coisa? Por que você não usou esse pattern aqui? Por que você não fez tal coisa? E é legal porque aí você vai aprendendo o jeito da equipe, o jeito daquela pessoa trabalhar. É um momento legal de você pegar conhecimento para você. Bom, se você deixar, eu colocaria uma outra boa prática, né? Que isso até é uma coisa que a gente costuma usar nas equipes aqui, é que sempre assumir o positivo, né? A parte boa, assim, das pessoas. Principalmente quando se vem numa mídia escrita, como é a questão de você ter ali, por exemplo, um GitHub, um GitLab, alguma coisa que seja de forma escrita, que te permita, né, fazer esse code review. Então, normalmente as palavras, né, quando está escrito assim, não tem sentimentos, então assuma sempre o melhor antes de qualquer coisa. E é aquele negócio que a gente vem falando, né, de ter ali a abertura de aceitar comentários, de talvez pensar de uma outra forma. Igual você falou, a questão de perguntar, eu uso muito essa questão. Então, quando tem, por exemplo, alguma biblioteca que eu não tenho muito costume de usar, alguma coisa assim que eu nunca cheguei a pensar porque daria para fazer, ou eu falo assim, que legal, nunca tinha, se for algo, no caso, que eu consiga entender, né, sem precisar perguntar, eu falo, nossa, que legal, não sabia que dava para fazer dessa forma, tipo assim, mostrar para a pessoa também, né, que você aprendeu de alguma forma, né? E eu então falo assim, por que você usou, por que você não usou tal outra coisa também, meio que indagar assim, então, porque eu acho que nesse ponto, realmente, as duas pessoas acabam aprendendo, e eu, normalmente, quando eu entro numa equipe, o que eu mais faço é review de código, mais para poder entender. Então, às vezes, a pessoa está lidando numa área que eu não tenho a mínima ideia. Então, fazendo a revisão de código, mesmo que não seja algo assim decisivo, né? O que eu costumo fazer é falar assim, eu dei uma olhada no código aqui, achei bacana, eu não tenho muito contexto a respeito dessa funcionalidade, então eu vou deixar que a aprovação seja feita por uma pessoa que tem mais costume, mas para mim tá valendo. Então, isso aí acaba sendo uma forma de feedback, assim, também. Eu acho que seria um ponto que vale a pena comentar. Você falou das mensagens sem sentimentos. Uma coisa que eu esqueci, a gente faz muito, cara, abusar de emoji. Cara, emoji ajuda muito nessa coisa de você tentar expressar um pouco de sentimento ali, de deixar uma coisa um pouco mais tranquila e tal. Acho que pode abusar de emojis na descrição, nos comentários, em tudo quanto é lugar. Bacana. Olha, eu tenho uma pergunta para você, mas antes disso, eu teve uma coisa que você falou, um comentário que você falou, que foi tipo assim, de fazer o commit direto no master e sem usar o CI e CD para poder bloquear isso. Eu vou deixar aqui o meu challenge, que
Se alguém falar, alguém quiser provar para mim que isso é uma boa best practice, eu gostaria de conversar contigo, tá? Eu adoraria saber. Não porque eu tô, tipo assim, eu tô rindo aqui um pouco, talvez assim, porque é difícil para mim imaginar por que isso é uma boa practice, mas eu adoraria conhecer a pessoa. Tipo assim, pode ser que tenha uma coisa que eu não percebi. Eu adoraria conversar com a pessoa que tiver uma boa ideia sobre isso. Mas vamos lá, a pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: imagina então que eu e você nos encontramos né, em São Paulo e tal, e você está querendo me convencer a usar o Ebert, né? Olha, Og, você tem que usar o valor, você tem que usar. E eu vou perguntar, tá bom, então tudo no final de qualquer discussão é traduzido em dinheiro. Então, fala para mim, não precisa falar valores, mas fala para mim assim, você tem um exemplo de um cliente, de algum grupo que começou a usar e por causa do serviço foi capaz de diminuir sei lá, o tempo que demora para fazer commit, o tempo que demorou para poder botar um produto no mercado. Você tem números assim para me convencer por que é bacana fazer esse tipo de coisa? Ó, eu tenho algumas coisas legais para contar. Acho que a primeira coisa é que é o seguinte: tem umas pesquisas que eu faço aí com um monte de gente, clientes, não clientes, do Ebert, coisa e tal. Um cara que é um pouco mais sênior aí, ele cada vez mais ele ganha essa responsabilidade de ficar revisando o código, às vezes de mais de uma equipe e tudo mais. E o número que eu tenho na cabeça é que mais da metade, mais ou menos 60% do tempo dessa pessoa, quando ele não está em reunião, né, 60% do tempo dele ali trabalhando no computador e tal, com código, é revisando o código dos outros, porque o cara tá com essa pegada e tal. Então, assim, é um tempo alto, bastante tempo que o cara investe nisso. E aí depende da reunião, às vezes, enfim, cara, isso deve ser muito tempo dele. Aí, uma ferramenta como o Ebert, por exemplo, eu não vou dizer que ele diminui a quantidade de tempo que ele investe em code review, mas eu vou dizer o seguinte: ele foca melhor nessas questões mais humanas que uma ferramenta não conseguiria automatizar. Então, em modelagem de dados, arquitetura, regras de negócio, porque a parte mais mecânica da coisa, que leva um certo tempo também para revisar, para ser um pouquinho mais chato e tal, o Ebert acabou resolvendo para você. E aí tem um cliente do Ebert que eu gosto de comentar isso, que eles falam o seguinte, que o Ebert, ele salva relacionamentos, porque o cara, ele deixa de ser aquele cara chato que fica comentando, você esqueceu essa vírgula aqui, você esqueceu esse nome de variável, tá ruim, essa indentação e tal. Deixa de ser esse cara chato e você vai ajudar o cara com outras coisas que têm mais valor e o cara vai se sentir mais... Agora sim o cara tá revisando uma parte mais importante mesmo. Aí ele brinca que salva relacionamentos dentro da empresa lá que ele trabalha. Eu gostei, e pode até parecer estranho para outras pessoas, mas isso tem um valor enorme, porque eu também tive muita experiência disso, de ter uma pessoa assim, muito bom, um engenheiro, excelente engenheiro e tal, mas ele ficava, parecia que era picuinha, né? O cara tava pegando no pé, pô, que isso? A vírgula, não sei o que, tal. Então, eu consigo ver o valor aí de uma ferramenta assim, e realmente focar mais no lado, talvez até de ser um mentor, né, de fazer a pessoa crescer e tal. E deixa a parte chata para a ferramenta. Valeu, obrigado, gostei da resposta. Bom, vou aproveitar aqui e vou encaixar algumas perguntas do chat, né? O Jonathan Teodoro, ele mencionou aqui que desde quando ele começou a desenvolver, normalmente ele trabalha sozinho. Ele falou também que tem consciência com relação aos benefícios, né, do Code Review. E aí, como ele trabalha sozinho, ele não tem como ter uma outra pessoa. Ele perguntou se teria alguma coisa, né, que a gente acha que ajudaria ele a pagar esse débito, ou seja, alguma coisa que ajudaria ele a ter uma certa forma de code review, mesmo trabalhando sozinho. Você teria alguma coisa aí para indicar para ele? Pô, eu tenho duas coisas para indicar. A primeira é um abraço, cara. Eu dou um abraço nele, porque trabalhar sozinho, cara, é horrível. Eu sei como é que é, ninguém gosta de trabalhar sozinho, a gente gosta de trabalhar junto de outras pessoas, né? Então eu vou dar um abraço nele. E a segunda coisa é usar sim uma ferramenta. Cara, pelo menos você tem um bot ali que está revisando o teu código, você abre ali o pull request, tem a revisão rápida ali das coisas, ou você usa
dentro do seu editor de texto mesmo, arranja outra pessoa o mais rápido possível para te ajudar, para dividir essa responsabilidade aí, que, cara, escrever código é uma coisa muito chata para se fazer sozinho. A outra pergunta que eu tenho aqui é do Alexandre Harano. Ele falou assim, considerando essa questão, né, de code review, pair programming e relacionados, né, como ter um bom balanço entre entregabilidade e qualidade de código quando a equipe não tem muitas pessoas experientes, assim, para obter esse tipo de feedback? A gente está falando normalmente de ter uma pessoa com mais experiência, né, e trazer um certo nível de conhecimento para essa questão do code review. Como que fazer esse balanço para não ficar só naquele do review e não acabar entregando? Acho que seria essa a questão. Essa é uma ótima pergunta, é super comum quando as coisas estão engargalando ali a primeira vez, cara, é super comum a gente jogar fora a qualidade, né? Então, às vezes vem o gestor ou o chefe e o cara fala assim, cara, vamos eliminar alguns desperdícios aqui que eu tô vendo? Então, cara, esse negócio de code review, tô vendo que leva muito tempo, cara, vamos cortar isso. Tô vendo esse negócio aqui de testes automatizados, tô vendo que leva bastante tempo também. Vamos arrancar isso para depois? Vamos, depois a gente põe isso daí. Então é super comum a gente deixar a qualidade de lado. Aí assim, o que eu costumo falar? Esse código é um código perene, né? Se você está fazendo alguma coisa meio para jogar fora daqui a pouco, claro, você não vai precisar de qualidade. E se esse código vai perdurar aí 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, pô, não vamos deixar a qualidade de lado. Nesse caso que você tem poucas pessoas, né? Você não tem tanta gente aí para fazer o review, às vezes você tem um cara mais experiente e ele fica com essa carga toda de fazer revisão de todo mundo. Eu gosto de comentar o seguinte: primeiro não trava o merge para essa pessoa aprovar tudo. Cara, tem que ter um pouco de bom senso aí, cara. Se aquele cara mais experiente, aquela pessoa mais experiente, né, ainda não deu a aprovação dela, mas outras pessoas da equipe já deram, cara, mergeia, bola para frente, depois esse cara vai olhar isso daí, se precisar, se tiver alguma coisa, é discussão, é um outro pull request, uma issue que você abre lá depois e bola para frente. E também ter uma, não gosto de falar meta, mas ter uma meta e um indicador de quanto tempo esse pull request vai ficar aberto. Então, assim, cara, se você abre um pull request, e aí uma coisa importante, né? A pessoa que abre o pull request, ela tem que ser responsável, na minha opinião, em levar isso para frente. Então, ela quer pedir os reviews, ela quer mergear isso, quer levar lá para fazer o deploy, ela tem que ser o responsável por isso. Cara, é um código que eu escrevi que eu quero que esteja lá na cara do cliente depois. E essa pessoa tem que também controlar esse quanto tempo, né? A gente fala do lead time, quanto tempo esse pull request vai ficar aberto. Eu não acho normal ficar aí aberto por 5 dias, por exemplo. Cara, para mim, 1 dia, 2 no máximo. Se ninguém revisou, você vai pedir para revisar e fala, ó, galera, eu vou ter que mergear isso daqui e tal, senão esse código vai ficar podre aí, não vai entrar depois. Então, ter essa meta, assim, de 1 a 2 dias ajuda bastante, porque aí o cara se sente responsável, fala, cara, eu preciso entregar isso daqui, me ajuda a revisar, vamos fazer isso o quanto antes. E aí você monta teu Kanbanzinho, põe uma coluna lá de code review, você vai ver os gargalos que tem ali, dentro do Kanban, é legal ter essa visibilidade, aí uma coluna de code review ali. Jorge, o Eliezer mencionou logo no começo, né, que você é um dos cofundadores da plataforma Tech. E aí agora que caiu a ficha, porque eu falei assim, plataforma Tech, onde foi que eu escutei esse nome? E aí eu lembrei, eu estou me ensinando a programar com Elixir, só para poder sair um pouco de Python. E aí eu vi, acho que o José Valim, acho que ele trabalha na plataforma Tech, ou... É um dos cofundadores, é um dos meus sócios. Ah, bacana. Então, eu tava lendo, tô mexendo com Elixir, Phoenix, Ecto, tô brincando com essas coisas. Foi daí que agora que caiu a ficha. Só coisa boa. Só coisa boa. E aí eu vou até pular, como eu tô de gaiato aqui, né, o Eliezer não pode brigar comigo não, porque eu não tô seguindo o roteiro dele, mas quando caiu a ficha, eu falei assim, o que será que eles estão usando para poder rodar o Ebert no final, por trás dos panos? Fala para mim um pouco aí sobre a tecnologia que você está usando, tipo assim, como é que você faz para poder criar esses engines? Fala um pouco da tecnologia para nós aí.
Legal. O Herbert em si, o produto, ele foi criado, cara, em 2000. Ele era uma ferramenta. Vou contar bem rápido o histórico dele. Ele era uma ferramenta interna da plataforma Tech, porque uma das coisas que aconteceu eu, de desenvolvedor, fui virar gerente de projeto, gerente de conta, fui para a área de vendas e tal, e eu perdi o contato com o código. E eu queria saber o que né, o pessoal estava fazendo, o que os desenvolvedores do cliente também estavam fazendo, porque eu precisava reportar, né, sobre qualidade de código, métricas de produtividade, coisa e tal, que a gente fazia tudo na mão, e a gente resolveu fazer o Herbert comentar dentro dos pull requests, que era uma coisa que os concorrentes na época não tinham e muitos ainda não têm até hoje. Cara, então a gente criou isso em mais ou menos em 2016, a gente criou em Ruby, que era a linguagem ali que a gente estava mais acostumado, precisava chipar logo as coisas e tal. Os desenvolvedores que participaram disso não tinham tanta experiência com o Elixir assim naquela época. Naquela época, Elixir estava bem consolidado e tal, mas, enfim, a experiência dos desenvolvedores não era tanta e a gente queria chipar rápido. A gente roda as engines em containers Docker também. O Herbert em si não está totalmente dockerizado, mas as engines a gente roda os linters, que a gente pega os linters open source aí, de várias comunidades e tal, a gente contribui com alguns desses também, e a gente roda em cima de imagens Docker, né? A gente baixa o teu código do GitHub, roda as engines, depois apaga teu código, a última coisa que eu quero é ficar com o código teu lá na máquina, lá no servidor, lá os workers lá, e a gente pega o resultado todo e sai comentando dentro dos pull requests, guarda isso para ter um histórico depois, para você fazer uma revisão. E aí, só uma curiosidade, a gente não tem muita parafernália, assim, não tem nada demais, Ruby, Rails, as engines com Docker, Sidekick, e a gente usa Postgres, um banco de dados Postgres, que a gente joga as issues, faz tudo lá dentro, e esse banco de dados hoje tem 1.6 terabytes de dados, é um banquinho um pouco grande, porque a gente guarda todas as strings e de revisão e tal, o que aconteceu, e tem bastante coisa lá dentro. Bacana, gostei. E algum plano aí de tipo assim, o Herbert 2.0, alguma coisa assim? Tem. Na verdade é o seguinte, a gente está aí de ferramenta interna da plataforma Tech, a gente resolveu separar, né, como um produto externo mesmo, uma spin-off. Então eu estou tocando essa iniciativa, saí lá do dia a dia da plataforma Tech, montei uma empresa nova nos Estados Unidos, incorporada em Delaware, até porque a receita do Herbert tem bastante coisa, clientes fora do Brasil. E aí eu fiz um fundraising, estou terminando uma rodada aí, um pré-seed, e com alguns investidores anjos e coisa e tal. Depois deve sair mais novidades aí a respeito dessa galera, os press releases, né, para a galera aí de marketing. E aí a gente vai entrar na área de métricas de produtividade, que é o que a gente sempre quis fazer lá desde o começo do Herbert, porque tem tudo a ver com o que a plataforma Tech faz. A plataforma Tech, ela entra numa equipe, entra num projeto, numa empresa, para ajudar. Não é só entregar o código, a gente quer ajudar a organização inteira a melhorar, e a gente precisa medir algumas coisas, né? Então, eu estou validando algumas dessas features com alguns alpha testers aí, e a gente está terminando de codar alguns gráficos, algumas análises bem legais, e aí a gente deve anunciar isso aí lá por volta de final de julho, mais ou menos. Eu quero falar sobre isso. Inclusive, quero falar isso em eventos de ágil, né? Não só das comunidades de desenvolvimento, mas nas comunidades de agilidade aí, que acho que tem tudo a ver também. Porque, assim, é ruim a gente falar todo mundo fala muito em produtividade, né? Desenvolvedor é uma merda, tem que trabalhar mais rápido, é o gargalo, a equipe de tecnologia é sempre gargalo, e aí a galera quer chicotear o pessoal, só que você tem que falar de produtividade junto com qualidade também, porque não tem como tirar, são dois aspectos da mesma coisa, e o Herbert, a missão é trazer essa visibilidade do processo inteiro, para as equipes, para os gerentes, para os gestores, para os C-levels, trazer tudo isso daí. E eu vou atropelar mais uma vez o Eliezer. Eu quero saber, então, com essa nova fase, né, que deve ser anunciada aí para julho e tal,
que tipo de perfil que você está procurando para as pessoas para trabalharem na plataforma Tech, ou não sei se vai mudar o nome. Que tipo de perfil que você está procurando aí? Pra contratar? Perfil para contratar, se diz, na plataforma Tech? Ou para trabalhar nesse novo projeto que vai ser anunciado ainda. Tá, não, eu estou procurando desenvolvedor, eu preciso de desenvolvedor Ruby, desenvolvedor Elixir também, a gente está com algumas ideias de colocar alguma coisinha também dentro de fazer isso em Elixir, que é uma linguagenzinha aí que dizem que é muito bacana, e, Estou gostando. a gente deve contratar, na verdade, tem uma ou duas vagas aí de desenvolvedores para trabalhar no Ebert. As vagas são 100% remotas e tal, a gente vai anunciar isso depois também. E lá na plataforma Tech está sempre precisando aí de desenvolvedores Ruby, Elixir, pessoal de agilidade, os agilistas e tudo mais. Só procurar aí perfil do Twitter aí da plataforma Tech que vocês acham aí bastante vagas aí. Bacana. Bom, deixa eu pegar aqui antes que o Og atropele novamente. Bom, a gente está falando aí, né, do Ebert, que seria uma ferramenta, né, que ajudaria a gente a estar fazendo o code review e, consequentemente, assegurando aí a qualidade de software. Eu queria aproveitar e mencionar aqui, a Juliana mencionou que ela usa o Peak no Ubuntu para poder ajudar a criar os GIFs, né, que a gente mencionou se fosse alguma mudança da parte de interface, que seria legal apresentar ali um GIF para a pessoa ter uma ideia. Outra coisa que ela mencionou aqui também é a respeito de um negócio chamado Editor Config. Isso aí, você dá uma olhada no seu editor, né? Porque normalmente você configura lá, eu quero que a indentação seja 4 espaços, ou seja, um tab, ou seja, sei lá, 8 espaços, ou da forma que você quiser, que remova espaço em branco depois do final da linha, essas coisas todas, que deixa uma linha nova uma linha em branco no final do arquivo, essas coisas todas. Então, esse editor config, ele é um arquivo que você coloca, que é agnóstico, né, em termos de editor. Então, provavelmente ali o seu editor vai ter um plugin para poder seguir isso, que aí ajuda a minimizar essa questão ali de seguir o code style, ou seja, você configura o editor, você dá liberdade para cada pessoa usar o editor que está mais acostumado e, consequentemente, isso acaba ajudando. Quais outras ferramentas, né, além do Ebert aí que a gente colocaria na rodada, você recomendaria para as pessoas que gostariam de estar empregando o Code Review e estar aumentando aí a qualidade do software delas? Cara, Code Review é sempre importante falar o seguinte, cara, todas as comunidades de desenvolvimento, elas têm, né, os linters, essa questão de padronização de código, ela é eu acho que é super importante. Pode parecer besteira, mas pensa o seguinte, cara, até jornalista tem isso, né? Você vai trabalhar na Folha, tem lá o manual de redação da Folha, inclusive é público. Cara, em software, a gente está escrevendo código, mas precisa ter também uma padronização, né? Para facilitar muito a vida de quem está entrando no projeto depois. E a gente, às vezes, não pensa muito nesse perfil de pessoa que está entrando depois. E aí, assim, além de ferramentas como o Ebert e os concorrentes aí e tal, às vezes você vai querer usar até a própria ideia do editor config, usar os seus linters das comunidades dentro do seu próprio editor de texto. Cara, só isso já vai te ajudar pra caramba. Então, se tem alguém que não sabia disso, você pode procurar todos os editores de texto, tenha já óbvio, alguma integração. Então, eu que venho do mundo Ruby, a gente tem o Rubocop, o Brakeman, o Reek, ferramentas que você consegue rodar isso dentro do seu editor. Para o pessoal de Elixir, tem um cara chamado Credo, né, que é Credo, né, em inglês, mas a gente fala aqui em português mesmo, Credo. Você tem o pessoal de Python, né, tem o PEP8, que agora trocou de nome, foi para PyStyle Code. Tem o PyLint também. Então, você pode plugar todos esses caras dentro do seu editor de texto. E usar uma ferramenta automatizada como o Ebert como garantia de que está todo mundo rodando ali, uma salvaguarda ali. Assim como você roda os testes na tua máquina, e aí você precisa também de um Circle CI da vida, um cara de build que vai garantir que os testes estão funcionando, que ninguém esqueceu, esqueceu de comentar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E sem falar as outras ferramentas que tem essa linha do tipo acompanhar cobertura de testes dentro do repositório. Também a maioria das linguagens já tem umas ferramentas assim, que eu acho importante. E no Ebert a gente ainda não traqueia isso também, mas eu quero começar a monitorar também, te ajudar a monitorar isso também.
Bacana, eu tenho. Parece que vai ser a minha última pergunta antes da gente pular para o top 5. Mas uma coisa que eu admiro muito, Jorge, é qualquer pessoa que é empreendedor, sabe? Não importa da onde que seja, não importa qual a companhia, é uma coisa que eu admiro. Eu tenho medo, sabe? Eu tenho um medo enorme de fazer uma coisa assim. Eu acho assim. Por isso que eu admiro muito. Então, por exemplo, o Thiago Avelino é uma pessoa que a gente já está entrevistou um tempo atrás, ele é uma pessoa que me inspira porque ele tem uma história muito rica também, umas coisas que ele fez. Agora eu estou conhecendo você, então tiro o meu chapéu virtual aqui, porque eu admiro. Se uma pessoa igual a mim, que está no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, está querendo montar a sua própria companhia, está querendo ser um empreendedor, você tem alguma dica para a gente, assim, para que a gente pode evitar de dar cabeçada? Dá uma dica para nós aí. Ih, rapaz, nossa, tem muita dica, cara. Tem muita gente que vai querer. Eu falo assim: você quer montar uma empresa, montar uma ideia nova e tal, vai aparecer. Eu sempre falo: procura ajuda. Cara, vai nos fóruns, vai nos meetups. Aqui em São Paulo é mais fácil, porque você tem meetups de empreendedorismo para lá e para cá e tal. Vá, peça ajuda, mas aí tome cuidado, porque o que vai aparecer de aproveitador em cima de você, então gente querendo te vender coisa que você não precisa agora. Então imagina, você está montando a tua ideia, está validando algumas coisas. Por exemplo, o Herbert, a gente está validando, está buscando o tal do product market fit, né, que o pessoal sempre fala e tal. E o que vem de gente, por exemplo, querendo me oferecer estratégias de growth, montar uma equipe de vendas e tal. Eu não preciso, mas os caras vendem um cenário maravilhoso. Eu vou te ajudar, você vai conseguir um crescimento absurdo, você vai ganhar dinheiro e coisa e tal. Então, assim, esses aproveitadores, eles aparecem. E é fácil cair no papo dos caras, porque são caras bons de papo, obviamente. Você tem aí os empreendedores de palco todos e tal, que aí é uma outra polêmica enorme para a gente falar. Então, assim, tome cuidado com essa galera que vai te oferecer ajuda, mas não tem base, não tem conteúdo. Aí, assim, se você não conhece identificar, não sabe identificar muito bem isso, a minha solução continua sendo a primeira sugestão, que é converse com mais gente ainda. Que aí você vai aprender um pouco a separar aí o joio do trigo aí. Acho que é isso aí, mas tem muita pegadinha nesse caminho aí. Valeu. Obrigado. Vou manter essa informação, porque um dia, quem sabe, eu perco esse medo e convenço o Eliezer também a me ajudar. Boa. Que eu já tenho a ideia. Bem, olha, então dizem, né, que visita pode fazer o que quiser e fazer a bagunça que quiser, a baderna que quiser. O Eliezer já liberou, então nós vamos pular para o nosso top 5, que é um dos motivos porque o podcast começou, foi por causa do top 5. E ele falou, então, que eu posso começar o processo perguntando para você sobre livros. Material de leitura, pode ser blog também, não precisa ser nada papel, pode ser digital. Então fala para nós aí, tipo assim, eu quero saber um pouco mais sobre Jorge Guimarães e eu quero, então, eu vou descobrir mais sabendo o que é que ele gosta de ler. Então, qual é o teu top 5 de leitura? O top 5 de leitura é fogo, hein? Eu tô lendo um livro que agora, atualmente, que tem me ajudado bastante, inclusive nessa empreitada aí de abrir empresa, coisa e tal, que chama The Messy Middle. Eu esqueci o nome da autora, inclusive, mas é um livro bem bacana que é um pouco autoajuda, tá? Mas ele ajuda um pouco a navegar os altos e baixos aí, cara, que é normal em qualquer empreendimento que você estiver fazendo, não precisa nem abrir empresa para isso, obviamente, você tá aprendendo alguma coisa nova, sei lá, mudou de empresa, qualquer coisa, eu acho bacana saber um pouco sobre esses altos e baixos podem te impactar também. E aí, indo também no caminho de empreendedorismo, um outro livro que tem me ajudado bastante é um do Steve Blank, que é um novo, sim, recente, que é o Startups Owner's Manual, né? Então, o manual do dono da startup, que aí ele é bem aquele comecinho de você tá buscando o mercado, tá checando as dores, se você tá vendendo uma solução que faz sentido e coisa e tal. Então, ele é bem legal para evitar cair nessas pegadinhas dessa galera aí. E aí, enfim, falando um pouco sobre livros aí, não tanto de negócios aí, eu gosto bastante dos livros do Douglas Adams. Então, assim, especialmente,
Guia do Mochileiro das Galáxias é o padrão, todo mundo conhece, mas o Dirk Gently, a série, os 2 livros sobre Dirk Gently, eu acho sensacional. Mistura um pouco com Doctor Who, mistura um pouco com... Cara, é fenomenal, tem até a série, inclusive. Então eu recomendo os 2 livros aí do Dirk Gently, aí do Douglas Adams. Bacana. Eu gostei dos livros do startup, vou botar na minha lista, que eu achei bem interessante. A vida de startup hoje ainda requer de comer miojo e dormir debaixo da mesa? Como é que é? Não, até que não, viu? Eu acho que assim, hoje em dia, se você não tem uma reserva de dinheiro para montar uma empreitada nova, cara, você vai buscar dinheiro de terceiros, né? Então, tem o clássico pedir investimento, que foi o caminho que eu fiz, que eu estou fazendo, e aí, eu queria até fazer um papo, um episódio, sei lá, com alguém, gravar sobre a bullshitagem do fundraising, que seria um tópico bem legal, que aí você vê muita coisa, cara, várias histórias aí que dá para contar aí de coisas bizarras que acontecem nesse mundo. Mas assim, existe, esse capital está aumentando no Brasil, a galera tá começando a investir mais. Se você está bem no comecinho, como eu aqui, com o negócio do Herbert, talvez não seja tão fácil assim, então é sempre complicado. E aí, mas se você está nesse comecinho, você tem acesso a outras coisas que podem te ajudar. Por exemplo, aceleradoras, programas de aceleração que envolvem empresas grandes aí, que os caras acabam dando o dinheiro em troca de uma participação pequena, para você validar a tua ideia dentro da própria organização lá que está patrocinando isso e tal. Então você tem isso com a Vivo, com a Porto Seguro, várias empresas que acabam montando esse programa. Isso é legal, porque aí você não precisa ficar totalmente descapitalizado e tem alguns meses aí para você provar essa ideia e tal, e começar a se inserir nesse caminho. Bom, legal. Deixa eu correr aqui então para o próximo tópico do Top 5. Mas de qualquer forma, essas dicas aí são muito preciosas e parece aí que a gente vai ter um futuro episódio aí a respeito do tema, né? A questão de fundraising. Vamos ver se a gente marca aí então. Já deixa o compromisso aqui, digamos assim, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aí. Bom, seguindo aqui com o Top 5, né? Aqui é um tópico que eu particularmente tenho mais interesse dos 3 tópicos que a gente faz no Top 5, que seria música e bandas, artistas. O que você costuma ouvir? Pode ser podcast também. Qualquer coisa relacionada, o que você tem para compartilhar conosco? A banda, eu tenho um gosto um pouco peculiar que foi formado na minha adolescência e eu nunca me dei o trabalho de ampliar essa minha seleção musical. Eu gosto de power metal. Então, assim, bandas como Avantasia, Gamma Ray, Halloween, Angra, esse tipo de banda me agrada bastante. Cara, eu gosto bastante desse gênero. Não curto metal pesado, aqueles gutural, aqueles caras gritando, isso não curto. Eu gosto do power metal, que é uma coisa mais festiva. Tem um grande amigo meu, o João, que fala que é metal e músicas da Xuxa é bem parecido, né? Power metal e música da Xuxa, que é todo mundo alegre, falando, isso aí, a vida vai ser legal e coisa e tal. E aí uma banda que eu tô ouvindo bastante ultimamente, que não tem muito a ver com metal, é um pouco mais glam rock, que eu sempre fui meio contra e tal, mas é uma bandinha bem legal, chama Kissing Dynamite, né? Beijando Dinamite aí. É uma banda, eu acho que não é muito conhecida não, mas tem umas musiquinhas que eu tô gostando bastante de ouvir no carro aí, passeando por aí. Mas minha banda preferida seria Gamma Ray, é o que eu curto mesmo. Power Metal e Xuxa, essa aí eu vou ter que digerir um pouco depois, porque essa foi legal. Pode crer. Tá, então vamos para o último tópico, que vai ser filme. Filme, pode até ser sessão da tarde, o que for, né? Filme legal. Cara, filme no cinema eu tenho visto só os da Marvel mesmo. Até porque cinema eu tô achando que tá caro pra caramba, tô preferindo assistir em casa. Comprei uma TV bacana, 4K, por que eu vou sair de casa para ir até o cinema e tal? Aí só tô vendo os da Marvel mesmo. E aí tem um filme que eu adoro, que minha esposa dá risada de mim, que é bem antigo, que é o Drácula Morto Mais Feliz, do Leslie Nielsen. É um filme bem antigão, ridículo, mas eu me mato de dar risada, eu acho muito ridículo, é um humor bem despretensioso, assim, é para dar risada mesmo. E aí, indo nessa linha de filmes de humor de vampiros, um recente, relativamente recente, que eu adorei, é o... Ai, meu Deus do céu, é o que fazemos nas sombras.
What We Do in the Shadows. Tem na Netflix, é um filme que conta a história de 4 vampiros que dividem uma casa, num esquema meio documentário, né, de humor. Então conta assim, como é que eles fazem para caçar os humanos, como é que eles fazem para passear pela cidade, da Austrália e tal, Austrália ou Nova Zelândia, e o diretor e ator também, um deles é o Taika Waititi, que depois foi ser o diretor do Thor Ragnarok. Então aquele estilo de humor do Thor Ragnarok tá bem presente nesse filme aí, então eu recomendo aí o que fazemos nas sombras. Bacana, eu vou ter que ver isso aí. Eu não assisti esse do Leslie Nielsen, mas eu assisti outros, né, que ele fez. Teve até que a série chama The Naked Gun, eu não sei como é que vai ser em português, mas eu consigo até imaginar o que deve ser o humor, deve ser bem bacana. Obrigado por compartilhar, gostei. Bom, o bate-papo nosso aqui tá excelente, né? Hoje a gente teve aí a participação do Og, foi bem bacana, a gente teve bastante participação do chat também, que ultimamente tá cada vez aumentando mais, então isso é bem legal, o pessoal que nos acompanha aqui na gravação ao vivo. Mas infelizmente a gente tenta manter aí, né, o nosso podcast dentro de 1 hora, e eu gostaria de agradecer você, Jorge, mais uma vez por estar presente aqui conosco, por compartilhar esse tanto de informação. Também aí para o futuro episódio que a gente vai falar a respeito de fundraising, vamos aguardar aí o seu retorno aqui no podcast, quem sabe a gente chama mais pessoas aí ligadas à área de empreendedorismo, né, e a gente quem sabe faz uma roda a respeito disso, traz diferentes visões, acho que seria bacana talvez usar esse formato para esse tipo de assunto. Eu queria deixar esse espaço aí para você fazer o seu jabá, falar qualquer coisa, esse espaço aí é todo seu. O Og, na verdade, me ajudou muito, né? Fez umas perguntas aí, que até falei bastante sobre o Ebert e tal. Mas, assim, quem quiser dar uma olhada no Ebert, a gente deixa o link aí, ebertapp.io. É um automatizador de revisão de código. A gente está trabalhando também nessa parte de produtividade, coisa e tal. Então, se você quiser testar o produto, entra lá, vai abrir um chat lá com a minha cara lá, você pode falar comigo. Ou procurar no Twitter também para conversar sobre esse tipo de assunto. E eu estou disponível aí, quando vocês precisarem. Eu gosto de falar pra caramba, então, quiser me convidar aí para falar sobre qualquer outra coisa aí, estou disponível aí com certeza. Bom, eu queria também agradecer, né, os nossos ouvintes, o pessoal que nos segue nas redes sociais, que sempre está comentando, compartilhando aí, quando a gente avisa que vai ter gravação ao vivo. Pessoal que participa aqui com a gente no chat, né, mandando as perguntas, comentando, participando. Inclusive o Eduardo Mendes, que participou aqui conosco no episódio passado, falou a respeito de testes de mutação. Isso é um negócio que a gente vai deixar para falar depois, até não perguntei aqui, que isso é um tópico bem interessante. Ele, inclusive, falou que teve uma live de Python que falou um pouquinho a respeito, mas ele já contou a novidade aqui, que ele aprendeu bastante coisa e logo acho que ele vai estar compartilhando lá, ou então, quem sabe, está vindo aqui participar com a gente de novo para estar falando um pouquinho mais sobre isso. Deixo também aqui o convite, se você conhecer alguém que sabe um pouquinho mais desse assunto ou outros assuntos que seria interessante a gente estar chamando, não deixa de mandar suas sugestões aí, que a gente sempre tenta trazer as pessoas para bater um papo bem legal aqui conosco. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. It's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!
give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.